Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Renascimento e o Classicismo predominantes no século XVI. O Renascimento foi pautado pela retomada de temas do universo greco-romano, transformações importantes nas artes plásticas e na arquitetura aconteceram nesse período. Os mecenas eram a nova burguesia em ascensão. Também houve a profissionalização de artistas que se tornaram muito importantes, como Donatello na escultura, Michelangelo também na escultura e na pintura, Leonardo da Vinci e a retomada da arquitetura antiga de cúpula redonda. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a moderna. O contexto histórico-cultural. O Renascimento marca o início da Idade Moderna. O absolutismo monárquico, o mercantilismo pelas grandes navegações e o ciclo dos descobrimentos. A invenção da imprensa pelos tipos de Gutenberg, a estrutura social no início da sociedade de classes, a ascensão da burguesia, a crise religiosa a partir da Reforma Protestante de Lutero e, na segunda metade do século XVI, depois do Concílio de Trento, a Contra-Reforma. A visão de mundo era o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Pensamento de herança greco-latina, racionalismo, como o neoplatonismo e o aristotelismo, também eram muito fortes. E o universalismo das ideias, que é o estudo e a valorização da natureza, isto é, do universo, o surgimento da ciência moderna a partir da teoria heliocêntrica de Copérnico. O impacto do Renascimento. Ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento sugeriu uma mudança de posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Assista ao vídeo que fala sobre o Renascimento. O Renascimento na arte plástica. Na arte plástica nós temos a busca pela perfeição formal, o equilíbrio, muito marcado, muito intenso em obras importantíssimas, como a que nós vamos fazer agora uma breve análise. Vejamos, por exemplo, a estátua de Davi, de Donatello. Donatello esculpiu essa estátua no início do século XV, era o ano de 1415. Observem como Donatello recupera o modelo clássico antigo, ao esculpir a sua estátua, imitando a estátua grega antiga. Embora Donatello faça essa imitação, vejam a cabeça da estátua como nos lembra bem o clássico antigo, nós observamos que a temática dele é uma temática cristã e não uma temática pagã. Olha o corpo da estátua, o corpo de Davi. Vejam, ele está pisando sobre a cabeça do gigante Golias, retomando uma passagem bíblica, o que nos permite a identificação. Embora ele promova, a partir da imitação, que é o conceito aristotélico de mimesis, a imitação dos grandes mestres da arte, vejam que a estátua está toda coberta, diferente da temática grega, que não tinham nenhum problema em mostrar o nu. Pelo contrário, né? A perfeição estava no corpo. Mas como o Donatello ainda está no final do século, no início do século XV, fortemente influenciado pela visão teocêntrica medieval, ele cobre o corpo, né? A diferença dele dos clássicos antigos, das esculturas antigas. Depois de Donatello, um dos grandes artistas desse período é o Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, quando vem com a sua Vênus, ele vai provocar bastante o homem.
Veja que a Vênus de Botticelli nasce de uma concha. Esta é uma história que saiu da teogonia. Segundo a teogonia, a história da origem dos deuses, essa deusa Vênus ou Afrodite nasceu do esperma do deus que foi atirado ao mar. Daí fecundou a concha. Vênus ou Afrodite, como é conhecida, Vênus pela origem romana, Afrodite na origem grega, é a deusa dos sonhos, a deusa do desejo, a deusa do gozo, a deusa da beleza. Em algumas regiões antigas era considerada a deusa da prostituição. Então, daí essa questão do afrodisíaco, do desejo, da paixão que ela desperta. Quando o Botticelli retoma o mito, ele faz com que o mito renasça da concha, das águas. Observem as águas aqui em volta. Segundo a tradição cristã, a água, ela tem uma forte representação de renascimento. Quando nós nascemos, nós somos, na tradição cristã, batizados pela água, ou seja, nós renascemos para a vida cristã. Então, ele vai fazer isso com o mito. E o mito renasce, ele solta o cabelo da Vênus, que na representação antiga tinha o cabelo preso. Ele espalma a mão da Vênus sobre o peito, que na representação antiga ela tocava o seio. Com o cabelo solto, ele cobre a parte do sexo da Vênus. E aí, então, ele dá a ela uma pureza que a Vênus não tinha. Botticelli, quando traz a Vênus para a cultura renascentista, ele praticamente rebatiza a Vênus. Ele vai provocar o que nós vamos chamar de sacralização do mito. E a partir desse momento há uma incorporação do mito antigo à nossa tradição. O mesmo aqui ele faz com os zéfiros que sopram os ventos do norte. Vejam a figura de zéfiros que sopram os ventos. Zéfiros ele está agarrado a uma deusa primavera e essa deusa que está soprando flores na Vênus. A flor tem a representação, um símbolo da sexualidade feminina, da pureza. Mas olha como ele resolve a questão de Zéfiros, colocando asas. As asas são também culturalmente um símbolo dos anjos da igreja. E dessa forma ele consegue também trazer esse mito para a gente. A Flora, que é a deusa primavera, a mesma deusa que depois é roubada por Zéfiros, ela vem com um manto para cobrir a nudez da Vênus, da deusa, porque na nossa cultura a nudez é pecado, qualquer exposição do corpo é pecado. Botticelli provocou um avanço muito grande, mas sem dúvida alguma, um dos maiores nomes é o Leonardo da Vinci, pois é nesse período do Renascimento que nós temos um equilíbrio matemático das formas. Vejam que aqui, nesta pintura no afresco, nós temos uma noção de perspectiva. Observem essas linhas que jogam o nosso olhar para o fundo da tela. Essas linhas que direcionam o nosso olhar, provocando a perspectiva, faz com que o nosso olho fique também centralizado. Por isso que quando eu olho para a tela, o meu olho bate na perspectiva, bate no fundo da tela e imediatamente ele reconhece o elemento principal, que é Jesus. Tudo isso foi pensado, foi estudado, sim, porque esse equilíbrio, a perspectiva, a linha matemática na pintura, ela surge pelas mãos desse grande pintor. Então vejam que não é só isso, é uma tela muito rica em detalhes. Se nós observarmos atentamente, observaremos que os apóstolos que estão em torno de Jesus, eles conversam. Se eu dividisse essa tela em 3 partes, eu não comprometeria a narrativa se eu simplesmente circulasse ou riscasse a tela, dividindo em 3 segmentos. 1, 2, 3 segmentos. Não há compromisso de texto. E observando bem, esses apóstolos conversam entre si. Um olha para o outro, mas ele devolve o nosso olhar pelas mãos e as mãos dirigem o nosso olho até Jesus. A mesma coisa fazem esses apóstolos aqui, ao provocar o nosso olhar pelas mãos.
Deste outro lado também, eles olham, o nosso olhar desce pelas mãos, que vem para esse outro, que encosta nesse outro evangelista, que mesmo com a cabeça baixa, joga o nosso olho para essa mão que direciona para Jesus. Então, por isso que é inevitável olhar para Jesus na tela, porque houve todo um trajeto para que isso acontecesse. Essa é uma das características mais marcantes da pintura de Da Vinci. Ele fica muito famoso, né, pela Última Ceia, mas também não vamos esquecer da Mona Lisa, aquela do sorriso enigmático. Mona Lisa foi uma encomenda de um mercador de tecidos chamado Carlos Giardelli, que pediu que Da Vinci pintasse a esposa dele. Né? E ela tem outros nomes, como La Gioconda, por exemplo. Quando o Da Vinci pinta a Mona Lisa, ele vai embora da Itália, ele se muda para a França. E lá a Mona Lisa fica, está até hoje no Louvre. Por que a Mona Lisa é tão famosa? Porque foi a primeira tela que teve um fundo que não é uma imitação da natureza. Vejam que aqui ele é um fundo diferente. Ele faz uma menção a algo surreal, a algo que não era comum. Foi o primeiro texto não verbal de meio corpo. No passado eram pintados, esculpidos a pessoa de corpo inteiro. E aqui não há esse tipo de movimentação nessa tela. A Mona Lisa, ela é famosa pelo sorriso enigmático, pelo olhar enigmático. Observando bem, ela é fortemente simétrica. Se nós fizéssemos uma divisão no rosto da Mona Lisa, observaríamos que de um lado ela tem uma expressão mais leve para cima, do outro lado ela tem uma expressão fechada. E sem falar que o olho, a maneira como é posicionado, ele acompanha aquele que olha para ela. Qualquer direção que você está, você tem a impressão de que Mona Lisa está te acompanhando pelo olhar. Daí a tela famosa e enigmática. Outra obra bastante importante é a do Michelangelo, a Pietà, a famosa Pietà, a belíssima Pietà. A Pietà, ou Piedade, como também é conhecida, é Maria segurando nos braços o filho morto. Dizem os estudiosos, os biógrafos de Michelangelo, que ele foi questionado por que ele pintou Maria com o rosto de menina. E aí Michelangelo dizia que ele ficou muito impressionado nas aulas de catecismo ao saber que Maria era uma menina. Ela tinha 15 anos quando recebeu a visita do arcanjo. Então ele quis perpetuar essa imagem da Maria pura, da Maria menina, que carrega nos braços o filho, numa expressão de profunda tristeza, porém sem exagerar na dor. O Michelangelo, quando faz essa escultura, ele causa profundo espanto para os artistas e os críticos da época, porque observem como ele faz no mármore toda a escultura do tecido e das dobras numa perfeição profunda. Isso daqui nós chamamos também de maneirismo, né, do exagero, da passagem dessa estética, do rebuscamento. Né? E o Michelangelo, como ele fez essa Maria tão expressiva, com esse detalhe dos tecidos, olha, vejam bem na fronte dela, a marca na testa dela. Duvidaram que ele tinha sido o autor de obra tão magnífica pela dobra que nós observamos aqui. E aí ele não teve dúvida, na faixa que atravessa a roupa de Pietà, ele vai e grava o nome dele, Michelangelo. Foi o primeiro texto que recebeu autoria. Daí a questão da profissionalização dos artistas, né? Dessa renovação que eles tiveram, o reconhecimento do público, dos mecenas, o reconhecimento de outros artistas também desse período. É uma obra muito bonita, que nos chama muita atenção, que provoca bastante emoção, certo? Muito bem. Depois,
nós teremos o Rafael Sanzio, que é tão importante quanto os outros artistas e que vai fazer a passagem do Renascimento para o Barroco, quando ele será o primeiro a pintar a técnica do claro e do escuro, que vai fazer uma provocação, digamos assim. O classicismo em Portugal. O marco do início desse classicismo em Portugal foi o retorno do Sá de Miranda, que era um poeta humanista português, que foi até a Itália, entrou em contato com aquela arte que estava surgindo, principalmente em Florença, Veneza e aquele circuito todo, Milão. E aí ele volta para Portugal no ano de 1527, muito encantado com tudo que viu. E trouxe consigo um estilo novo, que é o soneto, a forma fixa em 2 quartetos e 2 tercetos. E a medida nova, que é o verso decassílabo. Porque o humanista que ele era e os outros portugueses tradicionalistas, outros poetas, só usavam o redondilho como medida. E ele traz essa medida nova, essa medida que vem tomar conta da poesia clássica. Mas quem vai se destacar de verdade em Portugal não é o Sá de Miranda, e sim Camões. Esse classicismo, ele tem como característica a arte mimética. O que é a arte mimética? É a partir da imitação. É o conceito de Aristóteles, a arte como imitação da natureza, da vida, da realidade e dos grandes artistas do passado. Então eu estudo emulação de artistas da antiguidade greco-latina, a arte associada à ética, o compromisso dela com a beleza. O racionalismo, que é o predomínio da razão sobre a emoção. É o oposto da tradição medieval, principalmente das cantigas de amor. Então nós teremos a partir desse momento um movimento muito grande dentro da arte, também literária, que vai manter, assim como na arte plástica, o equilíbrio da forma e do conteúdo, a harmonia da composição, a clareza e a concisão da linguagem, a prática de gêneros literários antigos como a narrativa, a epopeia, a ode. A ode é um poema feito para homenagear alguém ou uma instituição. A elegia, que é um poema que faz uma homenagem a quem já morreu, é um poema triste. A tragédia, que é o teatro antigo de maior expressão. A comédia, que também é um teatro antigo feito para ridicularizar os maus costumes. E outros modelos, inclusive o soneto, entra aqui. O rigor e a perfeição formal, a obediência às regras de composição e os modelos consagrados nos tratamentos clássicos da arte poética retomam com força total a partir do século XVI. E como eu já disse anteriormente, o nosso maior nome é Camões. Luís Vaz de Camões. Pouco se sabe da vida deste grande poeta da língua portuguesa. Camões é considerado o pai da língua portuguesa. Ele que trouxe o português moderno, que conseguiu o afastamento total da influência galega da língua. Camões certamente foi de uma fidalguia, vindo de uma fidalguia, isso é muito nítido, principalmente pela leitura dos Lusíadas, pelas informações que ele trouxe, pelo contexto, pelo conhecimento que ele demonstrou sobre tudo que ele escreveu. Camões também lutou na armada de Dom Sebastião, ele lutou na África e numa dessas batalhas ele teve o olho perfurado, por isso que essa imagem do Camões com o olho baixo aparece muitas vezes. Camões publicou os Lusíadas em vida e já naquele período ele ficou bem famoso por isso e recebeu da corte portuguesa uma espécie de pecúlio, como um seguro que ele recebeu até morrer. Mas também era conhecido como o Trincafortes. Camões, segundo os pesquisadores, era uma pessoa muito geniosa e esse apelido de Trincafortes rendeu muitos problemas.
a ponto dele ter sido exilado. E no exílio, que ele foi para Macau, uma colônia portuguesa lá na China, ele conheceu a Dinamene, que foi a paixão da vida dele, que nós sabemos da existência pela poesia lírica, pelas poesias que Camões deixou escrito por ela. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os Lusíadas. Os Lusíadas são o maior épico do Renascimento. Em Os Lusíadas, Camões nos conta, nos narra a grande saga dos portugueses, a viagem de Vasco da Gama. O valor histórico da viagem de Vasco da Gama é muito importante. Ele equivale à globalização, porque a partir do momento em que eles saem daqui de Lisboa e contornam toda essa costa da África, né? E eles vêm contornando para dar a volta pelo sul da África, contornar o que eles chamam aqui de Cabo da Boa Esperança hoje, né? Que naquela época era o Cabo das Tormentas, e para poder chegar às Índias. Olha que aventura incrível que eles fizeram. Por que que era importante chegar à Índia? Porque eles iam em busca de condimentos. Não era só em busca das sedas e das pedras preciosas, como nós lemos em vários livros, mas principalmente dos condimentos, num período em que não existia refrigeração de alimento. E a Índia ela é muito rica em condimentos. Então, uma pimenta, por exemplo, eles que trazem essa pimenta que nós conhecemos, a pimenta vermelha, né, que é colocada na carne. Eles vão fazer isso daí. Só que a partir do momento em que eles conquistam o mundo, eles vão propiciar ao homem a descoberta de outro mundo. Porque, veja, numa outra tentativa, que é a expedição de Cabral, sai daqui, passa pelas ilhas de Cabo Verde, quando é para contornar, erra e vem parar aqui. E depois do Vasco da Gama, 3 anos após a viagem de Vasco da Gama, que o Vasco fez a viagem em 1495. Em 98, quem vai chegar na América do Norte é o Colombo, saído da Espanha. Portugal e Espanha tinham acordo marítimo, né? E eles eram, nesse período, grandes e donos literalmente da metade do mundo, né? Eles tiveram colônia em boa parte do mundo. Esta viagem, essa saga de Vasco da Gama é narrada em Os Lusíadas. Como eu disse a vocês, Os Lusíadas é o maior clássico do Renascimento. Ele é uma epopeia grandiosa, feita em tom elevado, que agradou tanto ao rei de Portugal, Dom Sebastião, que ele obrigou que todos lessem. Por isso que Os Lusíadas atravessa as fronteiras de Portugal, a Europa toda leu. E o livro foi publicado naquele período e, para o nosso espanto, ele passou, né, pelo tribunal, né, pela igreja, e ele passou pela Inquisição. Então, foi dado a ele a licença para publicar, mesmo ele falando dos deuses antigos, da mitologia. Os Lusíadas também agradou, porque no final ele faz uma exaltação à fé cristã. Nós temos aqui um dos maiores épicos, né, da história da literatura universal. Já na abertura do poema, Camões começa fazendo uma exaltação aos nobres, né, e essa exaltação ele vai citar as armas de Portugal. As armas, como ele diz aqui, né? As armas e os barões assinalados. Essa questão dos barões gerou bastante especulação por conta do beveísmo da língua espanhola. Na língua espanhola, o B tem som de V, né? Ou o contrário. Ao contrário, o V tem som de B. Então, eles ficam meio divididos em afirmar que seria ou não aristocrático, mas é sim pelo tom da leitura que nós vamos perceber como que isso é elaborado no poema. Observem como ele começa o primeiro canto nessa apresentação. As armas.
e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as armas viciosas, de África, de Ásia, andaram desflaudando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Então veja o que ele coloca. O que ele vai cantar? As armas e os barões, né? Ou seja, os nobres, né? A nobreza de Portugal, a importância de Portugal vai ser toda desfilada aqui, né? Que era de importância assim, monumental. E ele vai falar que eles passaram por mares nunca dantes navegados, né? Nunca de antes navegados. Então, a ousadia e a coragem dos navegantes, do povo português, representado nos navegantes, que enfrentaram perigos, que enfrentaram guerras, que se esforçaram para passar além da Taprobana, que é o Cabo da Boa Esperança, lá, que é o sul da África. Mas ele vai falar que entre gente remota edificaram, gente remota, gente de outras terras, né? Eles foram conquistando a África, conquistaram Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, depois Moçambique, foram para aquelas ilhas do Congo, eles também chegaram em parte da África do Sul. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, né? Então, levar a fé cristã, a expansão da fé era o compromisso. O império, né, a expansão do império e as terras viciosas de África e da Ásia andaram desflaudando. Então, vejam só, né, chegaram à Ásia. E com a tecnologia que eles tinham naquele período, quase que nenhum. Dá para mostrar isso para vocês. Observem aqui, né, como nós temos essa definição. Oitava é a estrofe que tem 8 versos. Então, as armas e os barões assinalados, uma, que da ocidental praia lusitana, 2, por mares nunca dantes navegados, 3, passaram ainda além da Trapobana, 4, em perigos e guerras esforçados, 5, mais do que prometia a força humana, 6, entre gente remota edificaram, 7, novo reino que tanto sublimaram, 8. Prestando bem atenção, assinalados é a primeira rima, eu marco a letra A. Que da ocidental praia lusitana mudou a rima, eu ponho a letra B. Por mares nunca dantes navegados, rimou com assinalados, A. Passaram ainda além da Taprobana, B, porque rima com lusitana. Em perigos e guerras esforçados, rima com assinalados, letra A. Mais que prometia a força humana, letra B, porque rima com lusitana. Entre gente remota edificaram, mudou a rima, letra C. Novo reino que tanto sublimaram, letra C. Isso aqui que nós vamos chamar de oitava rima. Todos os versos dessas estrofes são decassílabos. Portanto, nós teremos no poema todo um total de 1.102 estrofes em oitava rima. Ou seja, são 8.816 versos. E os versos são versos decassílabos. É um trabalho matemático.
Os Lusíadas são o maior épico do Renascimento. Os Lusíadas são um poema grandioso, né, cuja forma fixa dele nos encanta. O poema ele é dividido em 1102 estrofes de 8 versos. Todos os versos são versos decassílabos, né? Então, essas 1102 estrofes totalizam 8.816 versos heróicos ou sáficos que eles alternam, com esquemas de rimas A, B, A, B, A, B, C, C. Os Lusíadas, ele é uma obra inspirada, né? O poema é uma obra inspirada em Virgílio, quando escreveu Eneida, em Homero, quando escreveu Ilíada e Odisseia, Horácio, quando escreve as Odes, Boiardo, quando escreve Orlando Enamorado. Então, Camões ele se apropria do conhecimento dos clássicos antigos e tenta, na obra, provocar um fusionismo da mitologia greco-romana com a fé cristã. Então, o que é isso? É o plano dos deuses que comparecem aqui e aqui no final a questão do Deus único. É o classicismo, equilíbrio, harmonia, o senso de proporções, simplicidade, clareza, concisão, elegância, marcam este poema. O maneirismo, que é a transição para o barroco, comparece aqui principalmente no jogo de antíteses e paradoxos presentes no poema. A linguagem figurada de metáforas, metonímias, gradações, assonâncias, aliterações, sinestesias, prosopopeias e outras, enfim, formam, né, os versos desse grande texto. Os Lusíadas são um poema dividido em 5 partes. Só que 3 partes dele são muito importantes, né? Que é a abertura que nós vimos, a narração e o epílogo, que é o final dele. Então, dentro da narração, que é a maior parte, que contém o maior número de estrofes, nós temos 3 episódios que são fundamentais. E um desses episódios é o episódio da infeliz Inês de Castro, daquela que foi morta pelo marido, pelo rei de Portugal, por ter cometido o crime de amar o príncipe regente. A Inês de Castro, ela ganhou um episódio, foi uma história tão triste, uma história que marcou tanto Portugal, do trágico amor por Dom Pedro, que o Camões vai recontar a história daquela moça que foi amante do príncipe herdeiro e pertencia a uma alta casta de Castela. Quando o príncipe ficou viúvo, ele quis casar-se com ela, mas os conselheiros do rei não acharam que seria bom para Portugal. E aí o Dom Pedro esconde a Dona Inês num convento. Só que chegou uma temporada de caças, o rei pede para que Dom Pedro participe da temporada, porque fazia parte do protocolo real. Dom Pedro sai, deixa a Dona Inês, e aí o rei vem com os conselheiros, submete a Dona Inês a um julgamento muito rápido e mata a Dona Inês pelo crime de ter amado o príncipe herdeiro da coroa. E a Dona Inês é degolada na presença dos filhos. Essa história triste e trágica de Portugal, ela foi recontada inúmeras vezes. No período do humanismo pelo Fernão Lopes, aqui por Camões, e teve teatro, e são muitos os livros que contam essa história. No terceiro episódio, que é o terceiro canto dentro da narração dos Lusíadas, Camões dedica todo um episódio no qual aparece a voz da Inês. O que é isso, a voz da Inês? Porque os Lusíadas são um poema polifônico, várias vozes narram esse poema. Então é um episódio com base histórica, né, no trágico amor de Inês pelo príncipe Dom Pedro, e que está em conflito nessa história a razão de Estado versus o sentimento pessoal. Né, a intertextualidade que Camões promove, porque ele obviamente vai pesquisar nas crônicas de Fernão Lopes, a crônica del Rei Dom Pedro, escrita no século XV. Também teve outros textos, como as trovas à morte de Inês de Castro. Garcia de Rezende, depois de Camões, né, também fez alguns poemas, algumas trovas sobre ela.
uma tragédia também escrita no século XVI, que é o Teatro de Antônio Ferreira, e a invenção de Orfeu de Jorge de Lima aqui no Brasil no ano de 1952. Então é uma história que é muito recontada. Nesse episódio, Camões conta a chegada do rei, onde Dona Inês está, com os filhos, que ela teve com Dom Pedro 3 crianças. E aí então ela implora ao rei que ele não a mate, não por ela, mas pelos filhos que eram netos dele. Mas o rei não ficou nem um pouco comovido com isso não e acabou aceitando o conselho dos conselheiros. Isso provocou uma crise muito grande no reino. E Camões vai contar a história num episódio lírico e trágico dentro de Os Lusíadas. Depois, um outro episódio interessante, que seria o canto 4, é o episódio do Velho do Restelo. O Velho do Restelo é um velho que está à margem do rio Tejo, observando as embarcações, observando os marujos embarcarem, se despedindo das mães, alguns das noivas, outros das esposas, os filhos pequenos, e as mulheres e as crianças choram. E o Velho do Restelo fica inconformado com isso. E ele anda à beira do Tejo, meneando a cabeça, quer dizer, negando com a cabeça aquilo que ele está vendo. E começa a gritar. Quem narra o episódio do Velho do Restelo em Os Lusíadas é a voz de Vasco da Gama, que escuta o Velho do Restelo. Então, nesse episódio, o Velho do Restelo ele fica muito revoltado. Ele fala que eles são malditos porque o excesso de ambição ia fazer com que o país ficasse sem homens, né? Que as mulheres ficassem viúvas, que as crianças ficassem sem pai. E a partir daí, então, Portugal passaria por uma desgraceira total. É um episódio muito importante porque funciona como consciência crítica dentro do poema. E há muitas intertextualidades com o Mar Português, o Fernando Pessoa, que entrou para os vestibulares, né? Então nós temos aí muitas ressonâncias desse episódio, marcado na arte também, marcado por filme, que é muito importante que a gente conheça, né? Que busque, que pesquise sobre ele. Outro episódio também muito intenso dos Lusíadas é o episódio do gigante Adamastor. O gigante Adamastor é uma figura mitológica, né, que na realidade é o Cabo das Tormentas, que era a parte mais perigosa que os navegantes enfrentavam. E quando eles tentavam fazer aquela volta lá no sul da África, eles eram atirados, né, pelos ventos fortes contra os paredões ali do arquipélago. Então ali ele cria essa alegoria do gigante Adamastor. E ele descreve o gigante de maneira terrível. Ele fala assim: não acabava quando uma figura se mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Veja que é o canto 5, essa é a estrofe 39. Essa figura desse monstro terrível era o monstro responsável por todos os naufrágios. Mas acontece que um dos navegantes teve a coragem de conversar com o monstro e fala que ele está a serviço del rei Dom Manuel e que seria muito importante para eles atingirem o objetivo da viagem. Vejam só, esse é um poema narrado em 2 planos, porque no primeiro plano tem um plano mitológico, que seria a briga dos deuses em relação a autorizar ou não os navegantes a fazer a viagem. E no plano terreno é a narrativa dos navegantes e todos os perigos que eles enfrentaram. Esse episódio do gigante Adamastor, ele fala sobre os perigos que os navegantes enfrentaram. Mas quando eles conseguem vencer esse final, eles chegam, né, até a ilha de Melinde e lá o rei pede para que eles contem a sua história. E é o momento em que eles também serão presenteados pela ninfa, pela Vênus, que vai oferecer um banquete aos navegantes. E no final do banquete ela leva Vasco da Gama para o alto de uma montanha e mostra a ele a máquina do mundo. E o segredo da máquina do mundo é o Deus cristão,
que ele é o responsável por fundir nele todos os deuses. Então, a fé mitológica, a fé literária e a fé cristã são discutidas nessa obra. Baco, que é o deus mitológico, né, que é o mesmo deus Dionísio, ele não quer que a Lusitânia e a gente, que são os portugueses, né, que a Lusitânia e a gente seja amparada por Júpiter. Ele teme que o domínio português o torne esquecido no Oriente. Ao queixar-se com Netuno, Baco aponta o perigo que a audácia humana representa, né? Porque se os portugueses dominassem, levariam a fé cristã e a cultura deles ficaria esquecida. Então esse episódio fala disso. Olha só a voz de Baco. Vistes que, com grandíssima ousadia, foram já cometer o céu supremo. Vistes aquela insana fantasia de tentarem o mar com vela e remo. Vistes e ainda vemos cada dia soberbas insolências tais que temo que do mar e do céu em poucos anos venham deuses a ser e nós humanos. Olha a crítica que ele faz, né? O homem tentando agir como Deus, o homem tentando ser Deus, né? E que essa ousadia humana fizesse com que os deuses caíssem no esquecimento. Na estrofe seguinte, ele continua falando que a única serventia dos deuses dali para frente seria só para a composição de textos literários. É um poema belíssimo que vocês precisam ler. Quer aprender um pouquinho mais sobre ele? Vão até o Spotify, procurem por Literatânia, Classicismo e Renascimento. Lá vocês terão uma aula completíssima sobre os Lusíadas. Até mais!